Oi pessoal, hoje a gente vai ver um pouco das obras de um artista do período modernista e que causam estranhamento até hoje para muita gente. Vamos ver? Trata-se de Marcel Duchamp, um artista que nasceu e morreu na França de 1887 a 1968, um dos artistas mais influentes para a arte contemporânea. Ele foi propositor de ideias e práticas, precursor da arte conceitual, que aconteceu de 1960 a 1970. O que ele vai fazer? Ele busca as fronteiras do fazer artístico, como a gente vai ver, e baseia-se na indagação fundamental para o período. O que é arte? Vamos seguindo. Esse é um dos trabalhos mais importantes, vamos dizer, mais populares daquele período. Trata-se da fonte, como ele chamou, de 1917 e que foi refeita em 1964. A historinha que acompanha esse trabalho, a gente está vendo um mictório, não é? Que ele coloca de ponta cabeça. E a historinha que ele coloca é a seguinte, que a gente conta nas aulas de História da Arte, não é? O Marcel Duchamp enviou esse mictório invertido para uma exposição nos Estados Unidos, a exposição dos independentes, um lugar que ele fazia parte, organizava essa exposição. E ele colocou o pseudônimo R. Muti. Então as pessoas receberam essa obra e deram muita risada, acharam muito engraçado e colocaram de lado. Quando descobriram que ele tinha feito, uma pessoa já bastante famosa na época, eles trouxeram de volta. Portanto, esse trabalho fazendo parte da exposição, a polêmica já estava colocada. Então é arte porque o artista é importante ou é arte porque ela mesma é arte? Olha só a questão, não é? Esse então é um ready-made, um objeto pronto, não é? Ele se apropria, né, desse material que já estava pronto. Algo que já está feito, apenas qualquer um, de um grande número de objetos idênticos sem individualidade ou característica própria, numa seleção casual. Então, num lugar, né, onde tem muitos desse material para vender, ele se apropriou de um deles e faz isso, né, coloca um pseudônimo e manda para a exposição. Apresenta-se, portanto, um ready-made fora do contexto original, ele não está no banheiro, ele está aqui. E por que a fonte, não é? Porque, imagina, se ele coloca desse lado, ele inverte, portanto a fonte a gente veria, né, a água saindo de baixo para cima. No mictório, a gente veria a urina entrando de cima para baixo. Uma gozação, não é? Portanto, os títulos que ele vai dar aos ready-mades são normalmente muito irreverentes, não é? Com uso de trocadilhos e jogos de palavras. E impossível a gente ler aquilo, a obra, como ela está, com a narrativa lógica. Vamos seguindo. Coloco aqui o contexto, não é? 1917, portanto, em plena Primeira Guerra Mundial. Uma guerra moderna, portanto. Imagina, vamos junto pensando o quanto que essa ideia modernista trouxe tecnologia, trouxe uma vocação de melhoria para a humanidade. E, no entanto, muitas dos aparelhamentos de guerra matou muita gente, não é? Por exemplo, os gases tóxicos, as armas de destruição em massa daquele período já, não é? Portanto, 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, arrasou campos agrícolas, muita gente passou fome, além de gerar grandes prejuízos econômicos, destruiu cidades inteiras, não é? Por que eu estou falando isso? Porque justamente a gente compreender que nesse momento da Primeira Guerra Mundial, os artistas, não é, se refugiaram, muitos artistas na Suíça, um campo neutro. E aqui começa o dadaísmo. Não é? Uma reunião de artistas que vão se rebelar contra essa ideia
modernista, que nesse período, o dadaísmo vai avançar para outras cidades em outros momentos. Então, o contexto onde o ready-made foi desenvolvido é o da Primeira Guerra Mundial e, portanto, essa guerra moderna extremamente destruidora. E o dadaísmo, que acontece de 1916 a 1921, é a primeira manifestação anti-arte do século XX. Anti-arte justamente porque tem esse contexto. O slogan deles, a destruição também é criação. Nega todas as tradições sociais e artísticas do período. Defende o absurdo como a guerra, a incoerência como a guerra, a desordem e o caos. Parodiam a arte e a cultura, tudo aquilo que era promissor, não é? Assim como retratam-se em termos paródicos, ou seja, eles mesmos tiram um sarro, um barato de si mesmos. Aqui no Brasil, por exemplo, o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, de 1928, é pautado nessa ideia, para repensar a questão da dependência cultural no Brasil e, entre outras influências, o Manifesto Canibal do dadaísta Francis Picabia, de 1920, artista, inclusive, que foi para Nova York junto com Marcel Duchamp. Então vamos ver esse trabalho, por exemplo. Eu não estou seguindo uma linha cronológica. O Duchamp se apropria dessa imagem da Mona Lisa. Vamos lembrar que ela tinha sido roubada e depois devolvida para o Louvre, né? Portanto, muita gente visitando. Ele se apropria da imagem de uma revista, um jornal, mexe nela, né? Coloca essa ideia de que tá frio, não é? É gelo, é neve, e faz o bigode e a barba na Mona Lisa, um escândalo para a época, né? E vai chamar com essa sigla, LHOOQ. O trabalho é de 1919, não é? Um trabalho, portanto, dadaísta. O Duchamp e o Picabia são líderes do movimento Dada em Nova York, que vão para lá em 1915. E um ready-made, um arquétipo da expressão Dada, não é? Um símbolo do Dada. Títulos irreverentes, como eu tinha dito, e aqui a leitura fonética desse trabalho seria El Acheur de Cool. Oh, mas vocês já imaginam do que se trata, não é verdade? Vamos junto. Quero mostrar agora como o Duchamp jogava xadrez. Essa é uma fotografia de 1963 que ele tira com uma mulher que é anônima, não é? A nua, durante essa primeira retrospectiva dos trabalhos dele. Por que eu estou colocando isso? Duchamp como um enxadrista e vai representar a França em 4 Olimpíadas. E por que eu estou ainda dizendo isso? Porque ele é uma pessoa, um artista, que vai trabalhar essa visão enigmática, não é? Vamos ver esse trabalho agora para poder entender como ele pensa. Veja só, uma gaiola. Ele chama esse trabalho Por que não espirrar, Rose C'est la vie? Olha que título mais estranho, né? Que coisas a gente vê aqui, vamos junto, olha lá. É um ready-made como um enigma. A gente está falando do enxadrista e a historinha que acompanha esse trabalho. Foi encomendado por essa Catherine Dreyer para presentear a irmã dela. O Marcel Duchamp aceitou, desde que ele tivesse total liberdade de criação. E a gente imagina, o presente não foi aceito. Vamos ver o que tem aqui, portanto. Nota que isso sendo um ready-made, ele tem uma pequena gaiola de pássaro, barras de madeira, como a gente está vendo aqui, um termômetro, osso de choco, por isso eu pus essa imagem, não é? E 102 cubos de mármore cortados semelhantes a pedrinhas de açúcar, não é? Que eles usam lá. E o osso de choco está aqui, eu coloquei a imagem para a gente compreender melhor. O que seria um choco, né? Um molusco que produz um líquido escuro, que é expelido quando ele se sente em perigo, também utilizado na produção da tinta sépia, uma cor que a gente usa bastante, né? Tinta óleo, tinta acrílica, e que, portanto, esse molusco vai expelir esse líquido escuro, que é essa cor sépia, justamente como ele está quando ele se sente em perigo. Nota que nada desses elementos são jogados fora, não é? A gente vai compreendendo como ele vai inserindo pensamentos aqui para decifrar
Espirrar, não é? Por que não espirrar, Rose Salavi? Ele pergunta, né? E espirrar seria o orgasmo, um convite sexual? O termômetro, o mármore, o osso de choco, tudo com uma temperatura fria. Olha os brancos que tem aqui. Ele está falando da frigidez? Ou a gaiola, como confinamento, supressão do clímax erótico? Notem que tem perguntas, nós temos perguntas aqui. Nós não vamos buscar uma resposta precisa, sinal de igual, jamais. Sempre perguntas. E aqui a gente vai ver Rose Salavi. De que se trata? O próprio Marcel Duchamp, como um retrato paródico e irreverente, como a gente tinha dito. Imagina naquele período, 1920, ele vestido de mulher, não é? Um alter ego feminino do artista, um trocadilho para Eros Salavi, ou seja, o amor é a vida. E aí ele vai brincando com essas ideias. Esse aqui é o primeiro ready-made que foi feito em 1913, que é chamado a roda de bicicleta. Uma roda de bicicleta sobre um banquinho. Então é um objeto pronto, ele não fez, não é lá o banquinho pintado de branco com uma roda de bicicleta que gira. Portanto, perde todo o movimento que a gente teria para roda de bicicleta, ela não tem função, e nem um banquinho onde você poderia se sentar, por exemplo, não é? É uma máquina ótica, se você quiser, porque ela vai girar e você quase não vai ver os raios, mas ela não tem nenhuma função específica. E da onde ele tirou isso? Dessa nascente, um símbolo nascente da indústria, né? O desenho industrial. Então ele se apropria dessas ideias e desses mecanismos, não é? Ele vai buscar uma roda de bicicleta, um banquinho, faz o arranjo e a gente chama de ready-made. Vamos junto. Essa é a pá. Ele vai chamar Em Antecipação ao Braço Partido, de 1915, né? Uma pá de neve que ele coloca, enfim, no seu estúdio. Uma pá de neve pendurada no teto do estúdio. Para o Marcel Duchamp, é arte. E para nós, não é? Ele vai se perguntar, arte é retina? Tem que ser aquilo que é agradável aos olhos? Ou é um processo intelectual e está a serviço da nossa mente, né? Em antecipação ao braço partido. O próprio movimento, né, de retirar a neve, né? Quanta coisa ele está dizendo aí atrás, fazendo com que o nosso mental se agite, torna-se um símbolo, não é? Um estímulo ao debate, um estímulo à própria dialética. Vamos junto. Esse aqui é o suporte de garrafas, não é? Uma réplica do original de 1914. De vários objetos como esse que tinha no mercado, ele simplesmente capturou, se apropriou desse e colocou aqui, para serem colocadas garrafas em volta, não é? E aí, que metáfora é essa? Uma metáfora sexual vagamente ameaçadora. Garrafas penetradas por espetos do ouriço, como se esse objeto fosse um ouriço, não é? Como um velado convite para que o espectador contemple o objeto, abrangendo sua função, a função de colocar a garrafa em cada um desses elementos. Do que o Duchamp está falando em tudo isso? Como ato criador, não é? Como ele se desenvolve para o Duchamp? Ele vai dizer que o ato criador é a arte em estado bruto. Começa assim, um mecanismo subjetivo do artista. O artista pensa alguma coisa, leva alguma coisa para ser realizada e esse movimento está em estado bruto. E o coeficiente artístico, segundo ele, né, é uma relação aritmética entre o que permanece inexpresso, embora intencionado. O artista tem intenção de fazer um desenho, de buscar um objeto como esse, não é? E essa relação aritmética é dela que ele está falando, da intenção até aquilo que é expresso, desde o começo, o que motiva, até a solução final, né? O que é expresso não intencionalmente, que pode ser bom, ruim ou indiferente, ou seja, desde que ele pensa até a realização, o coeficiente artístico é justamente aquilo que o público vai
receber. O público participa, portanto, de todo esse processo no sentido da participação e interpretação. O artista realiza apenas uma parte do processo criativo, exatamente esse início até a concretude. O espectador completa, e é o espectador quem tem a última palavra. Então não dá para dizer bonito, feio, certo e errado. O que ele está fazendo é justamente incitando a nossa mente a pensar sobre tudo isso. Isso é um ready-made e isso influencia toda a arte contemporânea. Bom, pessoal, por hoje é só. Se vocês gostaram, acionem o sininho. Até a próxima vez.